Olá, povo de Deus, sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023. Tempo das cinzas, semana das cinzas. Nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 58, de 1, 9a e Mateus 9, 14 e 15. Assim fala o Senhor Deus. Grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecia o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum? Dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e ele te atenderá. Pedirás socorro e ele dirá: eis-me aqui. Estamos com um trecho do terceiro Isaías, um profeta pós-exílico que clama por coerência do povo entre as práticas religiosas, cultuais e a conduta do dia a dia na sociedade. Hoje ele grita bem alto para que o povo viva autenticamente a fé. De nada adianta a prática do jejum se no cotidiano se pratica injustiça. A vida religiosa tem consequências práticas, senão ela se esvazia e se torna em ritualismos estéreis. Jejum só tem sentido se está conectado com a prática do direito e da justiça e do bem comum. Depois da volta do exílio, era de se esperar que o povo tratasse da restauração do país em novos moldes. Nada de repetir os erros do passado. Porém, o que se via era não só a repetição de condutas pré-exílicas, como um desleixo total na observância dos compromissos assumidos com Javé. E se desenvolvia um comportamento no meio do povo que se consistia em reclamar que Deus os havia abandonado. Não escutava mais suas súplicas. O profeta alerta que não se trata de surdez ou indiferença de Deus, mas aos abomináveis hábitos do povo de misturar religião com falta de ética, com práticas de injustiças. Sendo assim, não é Deus que se afastou do povo, mas foi este que ignorou os compromissos próprios da aliança. Sem solidariedade com os pobres, o culto se esvazia, torna-se estéril. Não basta manifestação exterior de conversão. É preciso uma prova real na caridade e na misericórdia para com os pobres e oprimidos.
Nessa perspectiva, temos depois Jesus dizendo: tive fome e deste-me de comer. O verdadeiro jejum e o verdadeiro culto consistem na caridade, isto é, essas práticas têm sentido e valor em vista da mesma caridade. O jejum tem sentido e valor quando se torna expressão de amor a Deus e ao próximo. Por sua vez, o verdadeiro culto é relação com Deus, sem individualismo e falsidade. Mateus 9, 14 e 15. Os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então assim eles jejuarão. A prática do jejum era comum no tempo de Jesus e os discípulos de João e os fariseus seguiam à risca esse preceito, mas acabaram por se incomodar porque os discípulos de Jesus não o faziam. Jesus quer dizer-lhes que seus discípulos já estão experimentando as alegrias dos tempos messiânicos com a sua presença, o que dispensava tal costume. Acontece que para isso era preciso acreditar mesmo que Jesus era o Messias esperado, o que nem fariseus e nem todos os discípulos de João estavam convencidos. Podemos discutir também hoje qual é o papel do jejum como prática penitencial. Há quem jejue até por recomendação médica, um jejum equilibrado e sadio. Porém, o jejum que nos é proposto nesse tempo quaresmal deve suscitar em nós a solidariedade. O padre Adroaldo, jesuíta, nos ajuda dizendo: à luz da campanha da fraternidade deste ano, o jejum adquire um novo sentido. Em primeiro lugar, porque nos associa ao jejum de Jesus. E, em segundo lugar, porque nos inspira a viver uma relação justa e harmoniosa com os alimentos, não nos deixando possuir por eles e nem querendo possuí-los numa afeição desordenada. A justa relação com as coisas e os alimentos consiste em reconhecer com gratidão o valor destes dons que Deus criou para suprir as necessidades básicas de todos. Com o jejum aprendemos a conhecer e a ordenar nossos diferentes apetites, mediante a moderação do apetite fundamental e vital, a fome. Aprendemos desta maneira a regular nossas relações com os outros, com a realidade exterior e com Deus, relações muitas vezes motivadas pela voracidade. Ao mesmo tempo, o jejum nos desperta a fome essencial, fome de sentido, fome do reino, fome em favor da vida. Continua o padre Adroaldo. No sentido bíblico, o jejum vai além de um ato voluntário. Significa uma atitude de vida. Ele nos humaniza, nos faz descer do pedestal e nos torna mais sensíveis e solidários. Fazer o jejum tem sentido quando brota da sensibilidade que evita o desperdício, o consumo desenfreado, o esbanjamento. Assim, jejuamos para crescer. Jejuamos para recordar que as coisas não são um fim, mas um meio. Jejuamos porque, como forma de olhar ao redor e recordar que a realidade é muito mais ampla que nossa própria situação. Jejuar não é deixar de comer, é aceitar de maneira consciente que nossos desejos, nossas necessidades, nossos interesses, nossas preocupações não são o centro do mundo. Por isso, jejuar pode ser um convite a ordenar a mente, a pacificar o coração, a serenar os olhos e guardar a língua, purificar a tendência ao imediatismo, ao falso moralismo, puranismo e perfeccionismo.
Por lembrar-nos de nossa precariedade, o jejum pode nos tornar sensíveis ao próprio mistério da vida que somos. É colocar em questão a razão de ser da vida. Para que vivemos? Um beijo no seu coração.